digamos, de estatística, onde a gente vai tentar avançar um pouquinho em relação a coisas que se viu na última aula, principalmente questões relacionadas com definições relacionadas com as distinções vindas de testes múltiplos, principalmente a análise de variância. Vai ser um tipo de teste que vai nos dar respostas de múltiplos grupos, e a gente vai ter a opção muitas vezes de fazer algum ajuste ou não, né? Então a gente vai aprofundar um pouquinho nisso, né? Então eu coloquei ali as correções para análises múltiplas, tentar diferenciar um pouco elas, né? Talvez muitos de vocês já saibam, já tenham uma ideia de o que quer dizer essas correções para análises múltiplas. Muitas vezes a gente acaba chamando esses testes de teste pós-hoc, né? Na verdade, que é após o teste principal, como um objetivo de definir. Então a gente executa uma análise de variância para comparar lá a média de 3 grupos, e a gente observa pela análise de variância que aquelas variâncias possuem diferenças significativas, principalmente nas variâncias entre os grupos. Só que a análise de variância não nos dá entre quais grupos especificamente a diferença é significativa ou não, ou se é que ela não é para todos, né? Porque se eu tenho 3 grupos, eu posso ter a diferença do 1 para o 2, do 2 para o 3 e do 1 para o 3, né? Então eu vou ter 3 comparações que eu vou ter que fazer entre as médias posteriormente, né? Então eu faço uma análise de variância geral para ver se aquelas variâncias dos grupos como um todo, se elas possuem alguma diferença, certo? Se aquela sobreposição dos histogramas é diferente entre os grupos. O teste de análise de variância vai me dar um sim ou não para essas diferenças, certo? Se houver alguma condição que for diferente, essa condição só vai poder ser definida mesmo executando um teste pós-hoc. Aí tem uma série de testes de pós-hoc disponíveis nos pacotes estatísticos. Os mais comuns aí que a gente vai ver vai ser o Bolferroni, o SIDAC, o LSD, Tukey, e todos eles têm um mecanismo ali por trás para como que essas comparações acontecem, né? Ou principalmente quais as diferenças entre eles, né? O pano de fundo de todos é mais ou menos o mesmo, mas eles têm distinções para que um seja mais conservador do que outro. Então a gente vai sempre ouvir falar, o teste tal é mais conservador do que o tal. Então, tem alguns exemplos ali que eu incluí de plots do próprio SPSS que a gente vai poder comparar essas questões. E um segundo ponto ali que eu vou também trazer um pouco é a questão de métodos bayesianos, que é uma linha bastante nova na área de esportes, principalmente. Na área de estatística mais clássica, assim, pelo que eu vi, já é algo que o pessoal tem trabalhado há algum tempo em algumas áreas de engenharia. Também o pessoal já absorveu um pouco mais esses métodos que estão relacionados com aquela perspectiva que a gente viu em algumas das aulas anteriores, principalmente relacionada com a definição da análise posterior aos resultados. Então, ao contrário dos métodos inferenciais, onde o modelo experimental vai me indicar um teste, né, naquela sequência, naquele fluxograma que nós vimos na última aula, né, nos métodos bayesianos eu vou ter a opção, depois de ter coletado todos os dados, de poder fazer alguma análise que seja diferente do que eu tinha pensado anteriormente, certo? Então o princípio macro assim, da estatística bayesiana é essa: poder explorar os dados de uma forma um pouco mais digamos assim, sem restrições, entre aspas, certo? Tentando realmente verificar o que os dados trazem de informação, de uma forma mais exploratória mesmo, certo? E eu coloquei 2 métodos aí, que o Effect Sizes, que é as magnitudes das diferenças, é um método que eu já tenho trabalhado há algum tempo, principalmente desde o meu doutorado para cá, e a análise por clusters, que é uma técnica que eu tive algum contato agora em um projeto especificamente, e acabei investindo um pouquinho, fazendo uns estudos aí, e consegui desenvolver uma linha para utilizar principalmente a análise por clusters dentro do SPSS. Então é algo que há bem pouco tempo eu estou trabalhando, então tem muito ainda que avançar. Tem outros métodos também que a gente vai ver, principalmente nas outras áreas que são utilizados. E na área de ciência da saúde do esporte também tem outros métodos, como a própria questão da análise de componentes principais
né, que é uma técnica que eu não domino, então eu sei que ela existe, eu entendo algumas aplicações, mas não quis trazer para a aula pela questão de não dominar a técnica suficientemente para dar um panorama geral que fosse para vocês. Então, mas é uma técnica que vem surgindo assim de uma forma um pouco mais sólida, digamos, na área de biomecânica, principalmente como aplicação para distinção de padrões, que é algo similar ao que a gente vai ver na análise por clusters, certo? Então depois, quando eu for para a gente chegar na análise por clusters, eu vou fazer um paralelo um pouco com a questão dos componentes principais, tentando diferenciar um pouquinho o que uma dá que a outra não dá, mas eu não vou entrar muito nos componentes principais pela minha limitação com o uso. Nunca utilizei uma técnica, nunca utilizei, então sugiro para quem tiver interesse que busque essas informações, porque parece ter um potencial bastante interessante para algumas aplicações. Bom, correções para análises múltiplas, então, a ideia, no geral, é ter um gráfico bem interessante de um artigo que trabalha com essa perspectiva, principalmente ilustrando essas diferenças entre os tipos de testes para correção. A ideia é que, como eu comentei antes, vindo de uma análise de variância, né, então eu vou ter, nesse exemplo aqui do gráfico, a gente tem lá a medida de flexibilidade em centímetros, em diferentes horas de um dia, certo? Lá, às 2 da manhã, às 6 da manhã, às 10, às 14, às 18 e às 22. É um grupo de indivíduos, né, comparado em diferentes horas do dia. Então, seria uma análise de variância, por exemplo, para medidas repetidas, assumindo que a homogeneidade das variâncias dessas medidas, né, desses subgrupos, digamos, né, dos dados que saem das 2 da manhã para os dados que saem das 6 da manhã, se houver homogeneidade das variâncias, o teste de medidas repetidas pode ser o mais recomendado. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma série de médias, ou na realidade de variâncias dessas tomadas, dessas medidas de flexibilidade em 2, 4, em 6 momentos do dia, certo? E a gente vai estar interessado em verificar se existe diferença na flexibilidade ao longo do dia. Essa poderia ser uma pergunta a priori, né? Então, já para eu medir várias vezes ao dia, né, eu teria que estar interessado em saber ao longo do tempo como que isso muda, certo? Então, o que se faz? Se faria análise de variantes, se verificaria se num contexto geral existe alguma dessas medidas que pode se diferir das outras. O teste vai nos dizer sim ou não, né? Vai nos apontar que existe diferença, e aí, a partir daí nós vamos ter que sair para um teste pós-hoc, que vai ser, nada mais vai ser do que um teste T, no caso, para amostras pareadas, por exemplo, nesse caso do teste de medidas repetidas, certo? Então a gente vai partir do princípio que a gente vai comparar médias, certo? E aí nós vamos ter a comparação das 2 com as 6 da manhã, das 2 com as 10, das 2 com as 14, das 2 com as 18. Então a gente vai ter múltiplos testes T comparando essas médias individualmente, entre pares. Então, o que o pessoal que trabalha com estatística percebeu? Que no momento que não adianta eu ter uma nova no início para controlar a chance de erro tipo 1, né, e ter um monte de teste T depois, certo? Eu estou, de qualquer forma, induzindo o executante a realizar muitos testes estatísticos. E, naquela lógica tradicional, quanto mais testes a gente faz, maior a chance de achar diferença significativa. Então, havia uma preocupação, poxa, o que a gente faz? Como é uma maneira de controlar esse fator de fazer muitos testes? Então, se criou mecanismos de controle a partir dos ajustes dos valores de P que saem dessas comparações, certo? Então, por exemplo, eu comparo as 2 com as 6 da manhã e eu vou ter um valor de P para esse teste pós-hoc, que é um teste T, né, comparando essas 2 médias, certo? E os seus desvios padrão, as suas variabilidades, certo? Então vai ter um P que vai sair daí, um valor de P. Nesse caso ali, como das 2 para as 6 da manhã parece onde tem a maior diferença, digamos, talvez das 6 para as 22 também tenha bastante, mas assumindo que ali esteja a diferença nas médias, que é maior entre todas, a gente vai ter ali um valor, por exemplo, significativamente, uma diferença significativa, então um P menor que 0,05, certo? Esse valor de P ele é corrigido. No caso do LSD, que é o Least Significance Difference, é a menor significância possível, né? Então, o que quer dizer? Que não há ajuste. Aquele valor de P que sair do teste pós-hoc é o que eu vou usar,
certo? Então o LSD, por que ele é o menos conservador de todos? Porque ele não corrige os valores do P pelo número de testes que eu fiz. E o pós-hoc basicamente é isso, eu vou ter esses testes T com valores de P que vão ser corrigidos pelo número de testes que eu vou fazer, certo? E aí cada tipo de pós-hoc vai ter um cálculo específico para corrigir o valor de P, certo? Mas na lógica é basicamente isso, eu pego esses valores de P e eu multiplico eles por um valor, certo? Se eu fiz 5 testes e eu multiplicar esse valor de P por 5, eu vou ter um valor de P que vai aumentar de valor, certo? Se ele estiver lá em 0,04 e eu multiplicar ele por 5, ele pode se tornar maior do que 0,05 e aquela diferença não ser mais significativa, certo? Então a jogada está toda nesse ajuste do valor do P. O LSD não vai haver ajuste, certo? Então o valor que sair eu vou assumir lá no final, né? Aqui, por exemplo, para a gente exemplificar um pouco essas diferenças em relação a algumas questões. Tem esse gráfico maluco aí, digamos, de pressão na articulação patelofemoral e em diferentes ângulos de flexão do joelho, né, no eixo horizontal. E a gente tem ali 5 condições, né, são 5 modelos de máquina, certo, que levam a diferentes pressões no joelho em diferentes ângulos de flexão. Então eu tenho 2 condições que eu poderia comparar, certo? Eu poderia comparar as máquinas em ângulos específicos, né, todas as máquinas no 0, no 15, no 30, 45 e assim vai, ou comparar cada máquina ao longo dos diferentes ângulos de flexão. Então eu tenho dois fatores na minha análise de variância que eu posso determinar, certo? E de qualquer forma, para todos eles, eu sempre vou ter que ter um pós-hoc. Eu vou ter que ter um pós-hoc para o fator ângulo, certo? Porque eu tenho mais de 2 ângulos sendo comparados, e eu vou ter que ter um pós-hoc para o fator máquina, porque eu tenho mais de 2 máquinas também sendo comparados, certo? De qualquer maneira eu teria um pós-hoc se eu tivesse 2, mas eu não teria ajuste, né? Porque eu tenho só uma comparação. Como eu tenho mais de 2, né, se eu tivesse 3 máquinas, eu já teria um ajuste para 3 comparações, certo? E assim vai. Então a gente vai multiplicar isso por um valor relativamente elevado. Tá? Então, olhando assim grosseiramente, a gente pode ver que no 0 graus ali tem uma máquina que é bem diferente das outras, tem 2 que são meio parecidas, do 30 até o 45, ali, elas são mais ou menos parecidas, do 60 em diante elas começam a se diferenciar um pouquinho mais, certo? Então, o que eu fiz nesse exemplo? A gente fez uma análise de 2 fatores, né? Então a gente tem ali em vermelho o fator ângulo primeiro, certo? Então o fator ângulo, ele me diz, existe diferença significativa entre os ângulos, certo? Então essa caixinha, essa tabela, ela é a tabela da ANOVA, certo? Eu tenho o F da ANOVA ali, certo? E tenho o valor de significância da ANOVA, vou ter o poder observado do teste lá na coluna, na última coluna, né? Então eu vou poder verificar o quê? Que existe alguma diferença nos ângulos, eu não sei em qual máquina ainda, a ANOVA não me diz isso, certo? O que eu vou fazer? Vou fazer lá a avaliação, as comparações pareadas, como se chama, né? Que é comparar cada um dos pares ao longo dos diferentes ângulos. Só para colocar um parênteses bem importante aqui, para que a gente entenda. Quando eu faço aquela comparação, eu vou voltar lá no gráfico anterior, quando eu faço a comparação por ângulos, o que acontece? Se eu tiver os dados de todas as máquinas, a ANOVA vai agrupar todas as máquinas para cada ângulo, certo? Então ela vai juntar 5 máquinas no ângulo 0, as 5 máquinas no ângulo 15, no 30 e assim vai, certo? Então o problema, um dos problemas, as críticas ao teste da análise de variância com múltiplos fatores, mais de um fator, é exatamente esse, de que dependendo, por exemplo, eu tenho 2 grupos distintos, eu quero comparar esses 2 grupos ao longo do tempo, no caso da flexibilidade lá, por exemplo, um grupo que fez alongamento e um que não fez. Quando eu for comparar ao longo do tempo, a ANOVA vai juntar os 2 grupos, inevitavelmente ela vai fazer isso, certo? Então eu passo a ter uma variabilidade no fator ângulo que pode ser muito maior do que me interessa ver, porque daqui a pouco eu tenho um grupo que é muito diferente do outro, e isso vai ampliar
essa variabilidade. Então, o cobertor curto da análise de dois ou mais, da ANOVA de 2 ou mais fatores, é exatamente esse. Um fator sempre é condensado para eu analisar o outro, certo? Se eu for comparar os grupos, o que ele vai fazer? Ele vai condensar todas as medidas temporais que eu tenho. Ele vai pegar todas as medidas, se eu tenho lá 6 medidas ao longo do dia, ele vai juntar, converter isso em uma única medida para o grupo 1 e para o grupo 2. E pode, naquele exemplo que a gente viu, naquele gráfico, eu tenho mudanças nessa flexibilidade ao longo do dia, certo? Então, essa flexibilidade ela tem uma variabilidade grande. E aí eu posso perder aquela capacidade, aquela resolução que nós vimos lá na primeira aula, na capacidade de detectar diferenças, exatamente por isso, porque eu tenho muita coisa que se distingue uma da outra sendo embolada no mesmo pacote. Então, o grande problema dos testes de análise de variância de 2 ou mais fatores, caminhos, né, ou fatores, acaba sendo esse, certo? A gente passa a ter o agrupamento de coisas que tem variabilidade muito diferente. Então, isso passa a ser um ponto negativo, né? Voltando ao exemplo da máquina, o que a gente observa? A gente tem lá as múltiplas comparações, né? Então a gente passa a ter ali o ângulo 90 comparado com todos os outros, o 60, o 45, né? Então a gente vai ter lá o 90 comparado com o 60, a gente observa que o P é 0,084, não é significativo, certo? Para o 90 com 45, o P já é menor do que 0,05. E assim segue para o 30 e para o 0. Aqui, esse valor de P não está ajustado. Está lá embaixo, ó, Least Significant Difference, então LSD. Então não tem o ajuste para o número de comparações que eu fiz, certo? Então vamos manter em mente aqui que a gente tinha, no caso do 90, um que não era significativo e os outros 3 que eram, tá? Para facilitar a nossa vida. Se a gente for para o Bonferroni, o que a gente observa? A comparação do 90 com o 45 já não é mais significativo, certo? Já está lá em 0,182. O 90 comparado com 60, a gente já está em 0,841. Então, a gente já tem um valor que é bem maior do que ele era antes, né? E assim sucessivamente para todos os outros. Os valores, por exemplo, o 90 comparado com o 30, como ele era muito pequeno o valor de P, mesmo multiplicando pelas N comparações que eu fiz, certo? Ele ainda permanece menor do que 0,05, ali ainda é menor que 0,01, ainda é um valor bem pequeno. Então quer dizer que realmente aquela diferença é bastante importante, né? Porque mesmo com a correção de Bonferroni, que é mais rigorosa, né, que ele vai pegar cada valor de P e multiplicar pelo número de comparações que foram feitas, ele ainda permanece com um valor relativamente pequeno, certo? Então as outras também, a gente vê que diminuiu o número de setinhas vermelhas, assim, a grosso modo, sabe? Nessa comparação, usando o ajuste de Bonferroni para comparações múltiplas. Então o ponto todo está nesse. As diferenças entre o Bonferroni, o Tuckey e o SIDAC vai ser na forma com que ele ajusta. O Bonferroni multiplica direto pelo número de comparações. Um teste que é o Holmes-Ryan, ele vai ordenar todos os valores em ordem crescente, e aí ele vai multiplicando, diminuindo por -1, né? Então ele vai tentando acomodar esses valores. Então o valor que é menor ele multiplica pelo número de comparações, e os valores que vão aumentando ele vai multiplicando sempre por uma comparação a menos. Então no fundo o que ele vai te dar? Para o que é muito diferente, ele te dá um ajuste mais rigoroso. Para o que é bem pouquinho diferente, ele te dá um ajuste mais suave. Então ele é um ajuste mais ponderado. Infelizmente esse ajuste não tem no SPSS, mas tem outros ajustes. O teste de SIDAC é um teste mais intermediário, o próprio Tuckey não é tão rigoroso quanto o Bonferroni, certo? Então essa questão da escolha do pós-hoc, ela é bem complicada. Não lembro de ter visto grandes consensos em relação a isso. Vi esses artigos mais ilustrativos, assim, tentando explicar o que é a correção, como é que ela funciona, mas a comunidade científica parece deixar isso muito na mão do pesquisador. Então a gente acaba tendo que ter isso na mão e agora o que nós vamos fazer? Né? Então uma coisa que é importante é que normalmente quanto maior o número de
de desdobramentos do estudo, né? Um maior número de fatores, mais comparações, pior é usar um ajuste de Bonferroni. Por quê? Porque vai ser muito rigoroso. Quanto mais comparações ele fizer, maior vai ser o valor que ele vai multiplicar o P. Então, para estudos onde eu tenho menos comparações, por exemplo, se eu tenho lá 3 testes de pós-ROC, 3 comparações em um fator só, talvez o Bonferroni seja razoável, certo? Ele vai multiplicar só por 3 o valor do P. Se eu tiver 15, ele vai multiplicar por 15. Então, quanto maior o desdobramento, pior é usar o Bonferroni. Então, mas isso é uma constatação e não é uma regra, né? Infelizmente, acaba ficando a critério do pesquisador definir isso e o embate, às vezes, com o revisor, porque o revisor acha que tinha que ser Bonferroni, tu usou... O LSD é complexo, parece que ninguém se interessa, principalmente em estudos dessa ordem, em que eu tenho muitas comparações, o LSD sempre vai ser mais sujeito a críticas, né? Agora, os ajustes mais moderados, digamos, o SIDAC e o TUC, dificilmente, assim, vez que outra, a gente acaba vendo algum revisor complicar. O Bonferroni ninguém coloca muito a mão, assim, dizendo, por que tu usou o Bonferroni? É muito rigoroso. Às vezes surge um ou outro que entende um pouco mais de estatística na revisão do trabalho e faz uma ponderação nesse sentido. Mas é relativamente atípico, assim, é raro. Mas acaba sendo esse o ajuste que acaba tendo que ser feito em função de que a gente passa a perder poder de detecção das coisas que nos interessam no que vem do estudo. E aí a crítica que passa a ser feita aos testes inferenciais muito rigorosos, muito receita de bolo, certo? Que daí o estudo, por melhor delineado que ele seja, com amostras que na nossa área normalmente não são espetaculares, né? São amostras menores do que em outras áreas mais tradicionais, a gente acaba tendo muito problema de detectar diferenças. Então passa a ser mais complicado um pouco. Ali o Holmes-Ryan, como eu comentei, ele multiplica, por exemplo, aqui até o cálculo está diferente um pouco, porque eu fiz ele direto por 1, eu não fiz no ordenamento. Então ali o 0,84 vezes 4 comparações menos 1 daria 0,25. Né? Então aquele outro valor ali, que é 0,018 vezes 4 menos 1, que é 3, daria 0,05, esse daria na trave, né? E o outro que é muito pequenininho, né, 0,002 vezes 3 ali, ainda ficaria menor que 0,01. O ajuste não é bem assim, né? Tu teria que pegar todos os valores e ordenar eles em ordem crescente e multiplicando do maior para menor, da última para a primeira comparação que tu fez. Então 15, 14, 13, 12, 11, até tu multiplicar por 1, que daria o próprio valor de P, que vai ser multiplicado pelo maior P que tu tiver, certo? Então o menor P vai ser multiplicado pelo maior número, né, pelo número máximo de comparações, e o menor P vai ser multiplicado pela primeira comparação que tu fez, que é 1, certo? Então o ajuste mais ou menos é esse. Mas no fundo os controles de ajuste vão ser nessa linha. O Bonferroni multiplica por 4. Alguns vão multiplicar por 4 menos 1, alguns vão ter algum ajuste diferente, certo? A questão das covariâncias, então, vai ser um fator que vai complicar muitas vezes nesse aspecto. Como eu comentei na última, tô com a última semana na cabeça, que a gente fez 2 aulas na sequência. Na semana passada, né, as covariantes podem ser incluídas no modelo e elas nos permitem exatamente fazer aquele cálculo da ANOVA com o modelo corrigido. Deixa eu vou voltar um pouquinho. Aqui nesse exemplo, eu não cheguei a colocar uma covariante, mas o modelo corrigido aqui na ANOVA, ele apontaria, por exemplo, um valor corrigido para o F e para a significância, e ele teria mais uma linha aqui, provavelmente antes ou depois dos ângulos, que seria o efeito da covariante. Então ele apareceria nessa tabela, né, o efeito da covariante sozinha sobre as variáveis dependentes, sobre a variável dependente se for uma ANOVA, ou as variáveis dependentes se for uma análise múltipla de variância, certo? E o resultado corrigido, estimando
quanto que seria o efeito somente da variável independente, tirando o efeito da covariante da história. Tá? Então, nessa tabela, muitas vezes já aparece se eu incluo essas covariantes para poder controlar. Então, aqui aqueles dois exemplos que a gente viu, né, a estatura e o peso, essas correlações que podem ser feitas. Uma recomendação que normalmente se faz é de que a covariante não possa ter uma relação linear forte com a variável independente. Então, isso em alguns cenários pode acontecer e aí isso não é recomendado. Nunca vi assim muitas recomendações de quão forte tem que ser essa relação, certo? Mas isso é uma recomendação normalmente que se faz, de que se eu tenho covariantes que sejam muito associadas com a variável independente, não é interessante colocá-la no modelo para correção, porque senão ela provavelmente vai tirar muito efeito de uma forma similar ao efeito que eu tenho da variável independente, certo? Então isso passa a ser um problema muitas vezes. Então, por exemplo, se eu tiver aqui aqui no caso a gente não chega a ter tanto, mas nesse slide até tem um pouquinho, entre estatura e peso, essa relação for elevada, né, e eu quiser corrigir para usar a estatura como uma covariante para a medida de peso, né, eu posso ter um problema se eu usar uma em relação à outra, certo? Porque eu passo a ter muito efeito, muita perda do efeito da variável independente sobre as variáveis dependentes, certo? Aqui de novo aquela ilustração, né, para diferenciar a ANOVA da MANOVA, né? Ali a gente tem múltiplas comparações das variâncias, né? Então, como a gente tinha visto, o teste vai nos permitir verificar se existe alguma diferença entre essas variâncias aqui. Mas o que acontece? Muitas vezes, ou na realidade o ponto principal da ANOVA vai ser nos impedir de partir para os testes pós-hoc. O objetivo maior sempre é esse, é matar a charada aqui, é conseguir aqui nesse ponto dizer, ó, não tem diferença, então nem vai para os próximos. Se houver alguma diferença, pelo menos entre uma dessas dispersões, né, essa diferença vai nos forçar a ir para o pós-hoc, certo? E aí, chegando no pós-hoc, a gente vai ter que pensar naquela questão das correções múltiplas, né? No caso da análise múltipla, né, a gente vai ter múltiplas variáveis dependentes que vão estar interagindo de alguma forma ali, certo? A magnitude das diferenças, então, ela passa a ser uma medida que o objetivo principal dela é exatamente fazer uma relação melhor do resultado que o estudo nos mostra com uma aplicação prática. Então, o pano de fundo, assim, uma grande justificativa dessa técnica é exatamente isso. É tentar, para um par de dados, digamos, ou para dois jogos de dados ali, no caso, avaliação 1 e avaliação 2, né, eu conseguir, para esses dois grupos, distinguir as diferenças entre eles, de forma objetiva. Aí alguém me perguntaria, poxa, mas o teste T não faz isso? Ele faz, mas ele tem aquele complicador, digamos, de ser um teste que, à medida que eu diminuo muito os graus de liberdade, né, que o meu N é muito pequeno, eu passo a perder a associação, muitas vezes, com a curva normal, que é de onde sai o teste, a origem, toda a lógica do teste T. Então, ele é amostras grandes do que amostras pequenas. Em algumas áreas do conhecimento, o tamanho da amostra normalmente é pequeno, né? O pessoal que trabalha com modelo animal.
muitas vezes vai ter poucas amostras. Quem a área de desempenho esportivo, em muitos esportes já está bem estabelecido, né? O que é importante ganhar em desempenho? É 1, 2, 3%, o pessoal já tem isso na cabeça. Já sabe, bom, se o cara ganhar 2%, tá bom. Então, qualquer diferença acima de 2% no efeito final do estudo é considerada uma diferença substancial. Muitas vezes não tem nada a ver com as respostas que um teste inferencial vai dar, certo? Por quê? Porque a amostra vai ser pequena, né? E porque a sensibilidade do teste inferencial naquela amostra pequena vai ser muito pequena, vai ser ruim, então ele não vai dizer que 2% é estatisticamente significativo. Mas na prática, ali pode dar 2, 3 posições para um atleta numa prova. Então essa lógica tem surgido com um apelo grande, principalmente da área de esportes, dentro da área de ciência do movimento humano, né, digamos, e tem ganho um pouquinho de atenção. Ali, por exemplo, naquele exemplo que a gente viu lá na outra aula, a gente tem lá os 2 sujeitos e a gente passa a ganhar a capacidade de avaliar. Para esses 2 sujeitos, a média do 2 para o 3, ela é diferente ou não? Né? Então eu passo a poder comparar esses indivíduos. Por exemplo, esses indivíduos eu tenho lá uma média, um desvio padrão, obtido de 5 tentativas, por exemplo. Então 5 é um número quase mínimo para eu conseguir fazer um teste T. Né? Então eu já estou no limite mínimo da capacidade do teste inferencial de me permitir extrapolar para a população. Né? E eu passo, independentemente do tamanho da amostra, com a análise de magnitude das diferenças, eu passo a poder distinguir um pouquinho isso e mostrar qual é o tamanho dessa diferença, certo? Em relação a essas duas. No caso, são 2 indivíduos, mas poderiam ser 2 populações diferentes, certo? Então, isso é uma análise também que pode ser feita. Aqui, na realidade, a diferença das médias, né, em relação ao tamanho do desvio padrão é que vai ser a relação que a gente vai estabelecer para analisar esse aspecto, certo? Então, voltando, a ideia é tentar verificar, e o pano de fundo é o mesmo do teste inferencial, se essa sobreposição, né, das dispersões é a mesma, certo? No momento que eu tento ver se o tamanho da diferença nas médias é igual ao tamanho dos desvios padrão, né, que seria mais ou menos o valor de uma relação de 1 para 1 que se faz, ou de 0,8 normalmente, tem algumas escalas diferentes, mas se eu pensar na relação de 1 para 1, eu tenho que ter uma unidade de média, de diferença nas médias em relação ao desvio padrão de todos, né, se diz o agrupado do desvio padrão de todos os indivíduos disponíveis nos 2 grupos, certo? Se essa diferença for maior, essa sobreposição vai ser relativamente pequena,
certo? E em alguns casos ela bate muito bem com o valor que o teste inferencial nos dá. Em alguns, não em todos, né? Mas em alguns casos ela nos dá essa possibilidade. Né? Mas a lógica é exatamente a mesma, tentar distinguir grupos de indivíduos em relação às respostas que eles têm. Só que a diferença vai estar aqui, ó. Eu vou ter essa média contra aquela média e eu vou ter um desvio padrão aqui que vai ser calculado a partir dessa curva, como a gente viu lá nas outras aulas, e esse desvio padrão vai ser comparado em relação à diferença nas médias. Quão distante estão essas médias? Porque essas médias podem estar muito distantes e eu ter um desvio padrão muito grande e eu acabar tendo sobreposição elevada, certo? Eu posso ter uma diferença das médias de 10 unidades, sei lá, frequência cardíaca, eu tenho lá 10 batimentos por minuto de redução depois de um programa de treinamento, para o mesmo grupo avaliado em duas condições, certo? E eu tenho uma variabilidade de 20 batimentos por minuto. Então eu já tenho uma unidade de média para duas de desvio padrão. Então eu tenho 10 sobre 20, eu tenho 1 sobre 2. Né? Então já me diz que, apesar da diferença na média ser razoável, né, a variabilidade é muito grande e ela mascara essa diferença nas médias. Então o valor da magnitude da diferença vai dar mais baixo um pouco, certo? Então essa lógica vai acabar aparecendo um pouco. A lógica também está exatamente em relação a isso, né, a essa questão de eu ter chance de real efeito, né? Então eu ter os erros, e alguns pesquisadores têm defendido até mesmo uma mudança no espectro de alcance, né? Porque o que acontece? No teste inferencial, o que a gente vai ter é uma capacidade ou uma capacidade de certeza, digamos, né, de 95%. A gente vai assumir que tem 5% de chance de errar. Alguns pesquisadores acham que é muito conservadora essa zona para alguns modelos experimentais, principalmente aqueles que usam amostras pequenas, com características muito particulares e elevada homogeneidade dentro daquela amostra. Então eles acham que essa resolução deveria ser de 90 para 10. Então eu deveria ter uma margem de erro maior, né, em torno de 10%, para poder errar, certo? Então isso também, quanto maior a margem de erro, mais fácil é detectar diferença. Então isso também é algo que é interessante, mas também é perigoso, porque abre margem para, o sujeito está querendo mudar a zona clássica de determinação da significância para ele detectar mais diferenças, né? Porque isso também é algo que é muito discutido na literatura. Todo mundo sabe que artigo que não mostra diferença em nada tem mais dificuldade de ser aceito. Isso aí todo mundo fala nisso sem nenhum problema, porque se sabe que por alguma razão aí os revisores e os leitores querem ver trabalhos com diferença significativa. Então existe esse freio por meio do controle do teste ou dos métodos de análise dos dados, para que os estudos realmente não forcem ou para que o artigo não force a apresentação de diferenças que não são importantes, né? A magnitude das diferenças ajuda um pouco nisso em alguns casos, né? Principalmente porque em alguns casos a gente tem diferença significativa que não é grande o suficiente para significar algo prático. Então tem os dois extremos que muitas vezes acontece. Ou eu tenho o teste inferencial não me mostrando diferenças que são clinicamente importantes ou que são importantes para a prática esportiva, ou eu tenho situações onde o teste, por alguma razão, nos mostra diferenças significativas, mas que elas são muito pequenas para que façam algum sentido para a vida do atleta, do paciente, sei lá eu. Então tem os dois extremos que a magnitude das diferenças muitas vezes controla um pouco melhor, né? Porque como ela trabalha dentro da característica específica daqueles dados, ela não tenta ajustar a distribuição daqueles dados com uma curva padrão, que é o que o teste T faz, né? Ele tenta comparar isso com uma curva de normalidade. A magnitude da diferença não vai fazer isso. Ela vai olhar aqueles dados dentro da própria característica deles, certo? Então isso vai ajudar um pouco, muitas vezes, a controlar essa questão e eliminar esse efeito. Bom, mas a zona de limiar tem que ser, o erro tem que ser 5, tem que ser 10, tem que ser 1%. Então isso também vai ser algo importante. Por que o pessoal da área médica usa 1%? Por duas razões. Eles têm amostras grandes, né, principalmente estudos com medicamentos, essas coisas, os caras usam
1.000, 2.000 pessoas daqui a pouco para testar um remédio. E segundo, eles não podem errar, né? Eles têm um risco de erro muito grande associado. E a justificativa nas áreas de esporte, muitas vezes, é que a gente não vai matar ninguém, dependendo da intervenção que for ser feita, então eu posso ter uma margem de erro um pouco maior, ser menos conservador, e eu tenho amostras menores, né, em que a similaridade da minha distribuição com a normalidade muitas vezes é bem distante, né, então a gente já passa a ficar muito longe dos testes de normalidade. Então aqui tem uma tabela, duas tabelas na realidade, né? Uma tabela e um gráficozinho ali embaixo. Na tabela de cima a gente vê a escala original, né, da década de 80 e final dos anos 80, que é o D de Cohen, né, que é a magnitude das diferenças calculada por meio da proposta do Jacob Cohen, em que ele caracteriza essas diferenças em 3 níveis. Diferenças pequenas, né, em que eu vou ter uma relação da diferença nas médias com o desvio padrão de 0,2. Então, se eu pegar a diferença nas médias e dividir pelo valor do desvio padrão de todos os sujeitos disponíveis, ela tem que dar 0,2. Se ela der até 0,2, essa diferença é pequena, certo? Se ela der até 0,5, essa diferença é moderada. E se ela for maior do que 0,8, essa diferença é grande, certo? E aí, esse é o ponto que entra o que me interessa ver. Alguns pesquisadores acham que qualquer coisa acima de 0,2 é importante. Para alguns cenários pode ser, para outros não, né? E a gente particularmente tem trabalhado com a zona até mais conservadora dessa escala, que é 0,8. Então a gente só assume que essas diferenças são importantes quando passa de 0,8, né? Em que a minha diferença na média ela é 80% do tamanho do desvio padrão, certo? Então é um critério que a gente acabou utilizando até um pouco baseado na sobreposição das médias, né? Na sobreposição dos scores, como se diz, né? Em que acima de 0,8 eu já passo a ter mais de 55% dos resultados de um grupo diferentes do outro. Então eu já não tenho tanta sobreposição, eu tenho pelo menos a maioria dos indivíduos se distinguindo dos outros. Então, pelo menos é uma escala, é uma justificativa um pouco mais, digamos assim, imparcial em relação a essa escolha, né? Ali em 2002 a gente vai ver que o professor Hopkins ele propôs uma escala muito mais detalhada, né? Então ele vai do trivial para o pequeno, para o moderado, para o large, né? Que ele chama, que é a grande e a muito grande. Então, acima de 2, se a média mudar 2 vezes o tamanho do desvio padrão, né, essa diferença é muito grande e ela é muito importante, ela tem que ser levada em consideração, certo? Ali ele criou depois uma outra escala em que ele usa para as duas condições, né, pensando na condição clínica, né, ou em uma condição de intervenção, principalmente com estudos com suplementação, que são áreas que ele trabalhou bastante nos últimos anos, né, e efeitos no desempenho esportivo. O que ele propôs? Que quando esses valores forem para um lado, né, forem positivos, por exemplo, uma média for maior que a outra, eu tenho um efeito benéfico, né, então, que é aquele rosinha ali. Quando essa média, essa dispersão estiverem ali sobrepondo as áreas trivial com pouco efeito benéfico, né, eu tenho um efeito que não é claro, né, segundo o termo que ele usa, né? Então eu tenho um percentual ali, tenho 2% de chance dele me prejudicar, 58% de não me resolver de nada e 40% de me ajudar. Então ele criou uma escala que é interessante, porque ele te dá percentuais de benefício e de risco, né? Exatamente dentro daquela intervenção que tu está fazendo, certo? E aqui também um outro exemplo, né, que a média é mais ou menos parecida, mas a variabilidade é muito grande, né? Então lá 9 para 60 para 31. E um outro cenário onde a maior parte ali tem 80% de chance de que seja prejudicial àquela intervenção que está sendo feita. 19% de que não tenha efeito nenhum, 1% de chance de ser positivo, né? Essa escala ela é muito interessante, ela tem um link grande com o que a gente observa, principalmente em estudos com meta-análise, né? Por quê? Porque ela nos dá exatamente uma probabilidade do efeito que eu estou observando, né? Então ela não me dá mais aquele sim ou não. É diferente ou não é? Não, ela me dá uma probabilidade. Ela tem 80%
de chance de que isso seja positivo, né? E eu posso assumir esses 80% ou não, né? É a critério meu. Ele criou uma escala depois, né, usando na realidade uma escala não, mas uma sugestão de tomada de decisão, né, de que principalmente quando passa de 90% ali para um dos lados, né, ou quando um dos lados tem 90% em relação à soma dos outros, né, que isso passa a ser muito importante, né? Então mesmo que seja, se der 90% para o harmful ali, que é o risco, pô, isso aí é certo que vai dar problema, não usa. Então ele cria nas tabelinhas dele lá de Excel que ele montou, ele tem essa lógica, exatamente para tentar ajudar o indivíduo a tomar a decisão, que é um negócio que tem sido criticado até, de que ele acaba induzindo as pessoas a tomar um pouco essa decisão, porque é um método que é muito aberto, né? Então até é compreensível de alguma forma. Em 2004, esse artigo foi publicado na revista de Treinamento de Força, né? E é bem interessante porque esse autor aqui, o Matthew Rea, ele acabou criando uma escala diferente, específica para efeitos de treinamento de força, com indivíduos com características diferentes. Então ele tentou especificar aquele modelo que o Cohen propôs e que o Hopkins veio desenvolvendo ao longo dos anos, exatamente para o quê? Para criar uma escala de 4 níveis, trivial, pequeno, moderado e grandes mudanças, né? Para indivíduos pouco treinados assim recreacionalmente, digamos, e indivíduos com alto nível de treinamento. E a gente vê uma mudança clara na escala, bastante relacionada com a capacidade de adaptação desses indivíduos. Então, o indivíduo altamente treinado, né, ele vai ter uma janela de adaptação menor, então a magnitude das mudanças que esse indivíduo vai sofrer ou vai apresentar tem que ser menor do que o indivíduo não treinado. Então é uma escala bem interessante, porque ela individualiza um pouco para a capacidade daquele indivíduo de apresentar alterações, certo? Ele acabou individualizando um pouco. Qual é um dos problemas que a gente observa em relação ao cálculo desse valor, né? O valor que, por exemplo, se a gente voltar no gráfico anterior, no slide anterior, aquele valor 0,5, 0,35, 0,25, a maneira para calcular isso não é padronizada. Então existem diferentes equações com pequenas digamos assim, pequenas diferenças para calcular a mesma coisa. Isso gera um pouco de descompasso, digamos, entre as escalas. Então esse é um problema dessa proposta desde o momento em que ela surgiu. Aqui tem no 1, aqui na equação 1, tem o D de Cohen original, né, que é a média em um dos grupos, aqui ele chama de grupo experimental. Grupo controle, por exemplo, seria a média de um grupo pelo outro, e o desvio padrão do grupo controle. Então aqui ele está calculando o D a partir só do desvio padrão do grupo controle, ele está desconsiderando a variabilidade do grupo experimental, o que é limitado no sentido que não me dá aquela variabilidade completa de todo o cenário, toda a disponibilidade de dados que eu tenho, né? Aqui tem uma outra proposta que é parecida com a de cima, só muda os nomes, né? Então o pós menos o pré dividido pelo desvio padrão do pré, né? O que a gente tem trabalhado um pouco mais é essa de baixo aqui, né? Que tem uma relação com respostas do teste T até, né? Que é o grupo 1 menos o grupo 2, a média do grupo 1 menos a média do grupo 2 dividido pelo desvio padrão de todos. Então aí eu pacoto todo mundo junto, calculo o desvio padrão de todos eles e considero aí todos os dados disponíveis. Essa relação ela é igual, se a gente for pensar, a 2 vezes o valor do T, do teste T, sobre a raiz quadrada do M, certo? Então existe uma relação com a resposta do teste T. Aqui a gente vê graficamente essas respostas, então um D de 0,5, né, uma magnitude de diferença de 0,5, tem mais ou menos essa cara do ponto de vista de dispersão. Então a gente vê que uma curva está muito em cima da outra, né? Um D de 1, eu já passo a ter uma diferença nas médias que já é um pouco mais distinta em relação aos desvios padrão. Com um D de 2, as diferenças nas distribuições já são bem mais importantes. E um D de 3, essas diferenças vão se amplificando cada vez mais. Então a sobreposição dos scores que eu tenho, né, dos dados, dos números que eu tenho,
passa a ser muito menor aqui no 2, e no 13 e no 2, e no limite assim no 1, certo? Então as diferenças passam a ser bem mais importantes. Aqui eu incluí também depois, a gente pode tirar, não vou conseguir tirar agora, mas quem quiser depois pegar esse link, é uma calculadora online para o effect size, né? Então para quem não quiser ter que montar isso no Excel, né, ou baixar as tabelas do professor Hopkins lá, que muitas vezes elas no primeiro olhar elas são uma loucura, porque tem muita informação, né? Essa calculadora online, ela permite, a partir de algumas medidas que tu dá de input, ela calcular o D, e aí tu poder levar esse D para uma daquelas tabelas de proposição, ou aquela original, né, do Cohen, ou a do Hopkins, ou a do treinamento de força ali também, né? Então são poucas as áreas, digamos, dentro da ciência do exercício em que eu percebi a presença dessas tabelas específicas. Esse exemplo do Matthew Rea é um dos primeiros assim, que eu vi nessa perspectiva, certo? Bom, pessoal, o ranqueamento, né, ele passa a ser uma estratégia, acabei incluindo ele nesse contexto dos métodos bayesianos, mas ele não chega a ser bem um método bayesiano, ele é o princípio por trás dos testes não paramétricos, né? Então eu vou ter ali um ranqueamento que eu tenho valores ali que estão sendo ordenados em relação a uma sequência, né? Então o menor para o maior, certo? E eu posso ter esse ranqueamento tendo origem, na realidade, em grupos distintos. Então, como é que o teste não paramétrico vai trabalhar? Ele vai pegar ali dados do grupo controle, né? Então, sempre que tiver C, vai ser o grupo controle. Sempre que tiver o I, vai ser o grupo intervenção. Então, ele vai pegar esses valores de cada um deles e vai reordenar esses valores a partir do tamanho deles. Então, o menor vai ficar de um lado e o maior vai ficar do outro, certo? E aí, o que ele vai calcular para fazer a comparação entre os grupos? Certo? Ele vai calcular lá um valor médio do ranking, então ele tem 5 medidas do grupo intervenção, né? Uma está no 3, está lá, ó, está no 3, uma está no 5, uma está no 9 e uma está no 10. Ali ele esqueceu que tinha uma no 7 ali até. Ele vai pegar essas posições de ranking, vai somar todas e dividir pelo número de amostras que ele tem, e ele vai te dar um número, 6.8. Vai fazer a mesma coisa para o grupo controle, né, e vai te dar outro número, 4.2. Esses valores vão ser comparados, né, em relação a também uma escala de comparação lá, específica, já pré-determinada, para dizer se essa diferença é significativa ou não. Então, muitas vezes a crítica ao teste não paramétrico está aqui, exatamente porque ele reordena os dados e te impede de usar a variância deles como um critério de distinção. Então, por exemplo, a magnitude das diferenças passa a ser mais interessante do que o ranqueamento, mesmo para amostras pequenas, por isso, que ela, além de levar em conta a média, ela vai levar em conta a variabilidade dos dados. O teste não paramétrico vai levar em conta, muito provavelmente, mais a questão dessa posição que os dados se encontram em relação ao outro grupo. Então tem um pouco essa crítica em relação ao teste não paramétrico nesse fator, né? A análise por clusters, ela é uma técnica que tem sido utilizada agora mais recentemente, pelo menos nos últimos anos a gente tem acompanhado um pouquinho, e o objetivo dela é bem na linha de explorar os dados, digamos, né? Por que eu vou ter na análise por cluster? Eu vou ter um conjunto de dados, e aí esse é um ponto determinante na OHD, eu vou ter um jogo de dados grande, certo? Pode ser uma amostra grande de uma população com característica bem homogênea, por exemplo, certo? Vou entrevistar todo mundo que passa aqui na rua e vou fazer medidas específicas lá, peso, estatura, tudo. Vou ter um conjunto de dados enorme. Depois eu vou usar estratégias para tentar caracterizar esses indivíduos em relação aos perfis que eles representam comparado com o grupo todo. Então eu vou criar pequenos grupos, subgrupos dentro do grupo geral, certo? Para que pode servir isso? Por exemplo,
se eu tenho características de indivíduos que são avaliados em relação ao salto, né, eu posso ter lá a capacidade de determinar indivíduos que saltam com uma maior potência vindo de extensores de joelho, uma potência maior vindo de quadril, indivíduos que praticam um gesto com um padrão específico. Por exemplo, para gesto motor, a gente sabe que algumas tarefas motoras a gente pode fazer elas de diferentes formas e atingir o mesmo objetivo, né? E muitas vezes nos interessa saber quais são essas formas e quais os indivíduos que representam essas formas, certo? Então, essa distinção de um grupo maior em subgrupos nos permite exatamente comparar essas características entre esses subgrupos. Então, esse também é um desdobramento da análise de clusters, certo? Que eu vou ter eu tenho uma turma de alunos lá que praticam uma determinada, fazem lá a cortada do vôlei, e eu vou ter diferentes características daquela cortada que eu vou utilizar para subdividir. Então, matematicamente, a análise faz isso, ela tenta determinar subgrupos, né? E principalmente verificar se eles têm a maior chance de pertencer a um grupo do que a um outro. Então, tem alguns critérios exatamente para que se determine se o indivíduo pertence a um grupo ou a um outro. Muitas vezes a gente não vai ter grupos simétricos em relação à amostra, a gente vai ter um grupo lá com 20 indivíduos e um com 5. Mas é da vida, digamos, né? Se eu tenho 25 pessoas e 20 têm um padrão parecido e os outros 5 têm um padrão diferente, mas eles se distinguem entre os 25, mas se assemelham entre os seus subgrupos, esses são os subgrupos que me restam, certo? Então, a partir desses subgrupos eu vou comparar, vou caracterizar, vou fazer uma série de questões. Aqui a gente tem um exemplo que isso é um trabalho que a gente tem feito agora. A gente tem medidas diversas, biomecânicas, fisiológicas de ciclistas em transições de intensidade de esforço, né? E a gente estava tentando entender exatamente quais os mecanismos que eles adotam para fazer essa transição. Será que todos adotam as mesmas estratégias? Né? A gente viu, por exemplo, que um cluster de grupos, então um subgrupo do grupo maior, né, apresentava uma estratégia de de diminuir a aplicação de força, né, e percentualmente ali ter uma diferença de 4% na aplicação de força, né, na potência, né, ter uma mudança um aumento de 4% na potência, né, e enquanto que o outro subgrupo, né, então um subgrupo tem uma mudança ali de 392 para 344, então tem um absoluto de 48 e um percentual de 13, então tem um aumento grande ali na força que é produzida, enquanto o outro subgrupo não, eles aumentam bem menos, certo? E no caso, essa diferença oriunda de diferenças no joelho, por exemplo. Então, o joelho desse primeiro subgrupo com um aumento de 14%, 15%, enquanto o outro subgrupo tem uma redução. Então, para um gesto, por exemplo, multiarticulado, né, como no caso dos indivíduos pedalando, esse grupo que tem uma perda, ele está aumentando a intensidade de esforço e ele tem uma contribuição menor da articulação do joelho, ele provavelmente está dissipando essa demanda maior em outras articulações, enquanto o outro grupo está concentrando essas diferenças em uma articulação específica. Então, são adaptações técnicas do gesto que levam eles a vencer uma resistência fisiológica, digamos, ou um cenário fisiológico adverso. Então, conseguimos diferenciar um pouco esses indivíduos em dois principais grupos por essas características específicas, certo? São outras aplicações também que a gente tem visto. Aqui a gente tem um estudo para tentar classificar padrões de marcha de indivíduos diabéticos por meio de análise biomecânica. Então, o que eles observaram? Né? Que eles conseguiram agrupar indivíduos com marcha similar e verificaram que os subgrupos poderiam estar relacionados com uma variável específica, né? Em especial, eles observaram indivíduos com neuropatia com uma marcha similar a indivíduos controle, né? E indivíduos diabéticos de muito tempo com uma marcha alterada como a dos neuropáticos, certo? Então, eles conseguiram verificar que o padrão de marcha ele pode não estar só associado com a questão da lesão ou da doença. Então, eles podem ter padrões de marcha distintos, né,
que podem se assemelhar dos indivíduos saudáveis daqui a pouco, certo? Então isso, por exemplo, num estudo longitudinal é bem interessante para poder verificar se o indivíduo que estava num grupo no início, se ele passa a pertencer a um outro grupo. Daqui a pouco ele tem lá uma sequela vindo de uma lesão, certo? E ele é submetido a uma intervenção e ele tem um padrão específico dos indivíduos que têm a lesão, como a que ele tem lá. Ele rompeu o ligamento cruzado do joelho. Tem lá todas as adaptações motoras de um indivíduo com o ligamento rompido. Ele faz toda a reabilitação e aí lá no final tu consegue ver que ele passa a ter um padrão já similar aos indivíduos com grupo controle, do grupo sadio, digamos. Então isso passa a ser uma resposta positiva daquela intervenção. A análise de clusters vai permitir exatamente verificar se esses indivíduos podem transitar para o outro grupo, certo? Então, em vez de comparar dois grupos, né, eu vou ter aquele grupo comparado, ou na realidade dois, né, eles com o controle agora, e verificar se eles continuam sendo diferentes do controle, se eles já não passam a se semelhar tanto. Então, uma capacidade de identificar quantos desses indivíduos do grupo lesionado já não consegue ter um padrão de movimento similar ao do grupo controle, por exemplo, né? Então, a gente passa a ter esse cenário. Aqui tem outro trabalho também do pessoal da Austrália, lá que tem feito umas análises interessantes, né? Exatamente com movimentos de golfe, né? Então, com estilos de tacada no golfe, tentando diferenciar como é que os golfistas realizam. Então, eles conseguiram verificar 3 principais características técnicas, certo? Ali a gente vê, a técnica 1 tem 5 indivíduos que fazem o gesto daquele jeito, 16 indivíduos que fazem o gesto do outro jeito e 6 indivíduos que fazem o gesto de uma outra forma ainda. Então, eles conseguiram distinguir uma mesma tarefa em 3 padrões, completamente distintos, né? Ou com alguma distinção ali, a posição do pé de trás, do pé da frente, com a quantidade de torque que é produzida. Então, toda uma análise para tentar distinguir esses padrões de gesto para atingir o mesmo objetivo, né? Que é dar a tacada na bolinha e mandar a bolinha o mais longe possível, mais perto possível do buraco, lá, por exemplo, no caso do golfe. Mas para outros esportes também, eu posso desdobrar o desempenho em vários subcomponentes, né, e tentar ver qual daqueles componentes como que aqueles componentes se associam para distinguir indivíduos com o mesmo desempenho, por exemplo. Isso é uma questão interessante. Tem esportes que têm características técnicas variadas para desempenhos similares. Então isso também é um ponto interessante, né, exatamente para poder distinguir esse fator. Aqui a gente tem uma análise bem interessante também sendo feita, exatamente para tentar verificar a função de músculos da parede abdominal e dos eretores da espinha durante a marcha, identificadas por meio da análise de clusters. Então, tentando distinguir grupos. Então, um grupo, por exemplo, vai ativar muito mais lá esse aqui é o oblíquo interno, né? O oblíquo interno durante o ciclo da marcha, né? O grupo 2 vai ativar um pouco mais, enquanto o outro grupo vai ativar mais o oblíquo externo, por exemplo. Pode ter implicações para dor lombar, para questões das mais variadas possível em relação a esses desdobramentos. A gente vê que os números dos grupos são diferentes, então eu tenho lá 12 indivíduos que ativam mais o oblíquo interno e 21 indivíduos que ativam menos, né? E outros 7 indivíduos que ativam mais o oblíquo externo e 29 indivíduos que ativam menos o oblíquo externo, certo? E com padrões também diferentes ao longo do tempo, né? Então, a gente vê que enquanto um grupo do contato do pé até a tirada do pé do solo, né, eles têm um aumento nessa ativação do oblíquo externo, enquanto o outro grupo mantém essa ativação bem linear. Então, também uma característica descritiva dessa ferramenta como possibilidade de diferenciar esse padrão de uso da musculatura numa tarefa, digamos, corriqueira como a marcha, certo? Então, pessoal, a ideia hoje era basicamente tentar fazer essa finalização, digamos, né? Nós viemos lá das características mais filosóficas, digamos, né, da metodologia da pesquisa e o link com a estatística. Passamos por
conceitos também mais gerais da estatística e o que realmente nos dá de informação no teste estatístico. Passamos por tipos de testes e algumas aplicações em relação a diferentes cenários, né, testes mais tradicionais, inferenciais, alguns desdobramentos que vão acontecer dependendo do modelo experimental, e esse último capítulo, digamos aí, né, com os métodos mais, eu diria, alguns dizem inovadores, né, tem chamado de bayesianos, porque vem lá de um reverendo, lá de um padre, que depois que o cara morreu descobriram escritos dele sobre estudos que ele fazia com a parte de análise estatística e teorias que ele desenvolveu na área da estatística. Muito depois da morte dele viram que o cara se dedicava a essas coisas e homenagearam ele porque ele trabalhava nessa filosofia, ou ele tentava estudar esses fenômenos nessa perspectiva. Com algumas aplicações um pouco mais para a área do movimento humano. A questão da análise de clusters que eu tinha comentado e a similaridade com os componentes principais vão estar nessa tentativa de distinguir padrões. Os componentes principais vão ter um pouquinho mais aplicação nesse último cenário que a gente viu, de distinguir padrões, principalmente padrões temporais. O pessoal que trabalha com componentes principais tem utilizado, principalmente quando o jogo de dados é muito grande, digamos, tem lá 100 medidas de força ao longo do ciclo de marcha. Então, tu poder comparar cada dessas medidas entre diferentes indivíduos e tentar ver qual dos componentes que explicam as diferenças entre esses grupos, por exemplo. Então pode ser um ângulo articular específico. Então é uma análise um pouco mais complexa até do que a análise de clusters, porque a análise de clusters inevitavelmente eu vou ter que ter uma medida por sujeito. A dos componentes principais eu posso ter múltiplas medidas por indivíduo, né? Então a gente tem um conjunto de dados ali muito mais complexo. Mas o objetivo passa a ser relativamente parecido, assim, digamos, que é tentar distinguir padrões, né? São análises, principalmente de clusters, que ainda está assim, com poucas pessoas aderindo a ela, está surgindo aos poucos, assim, mas com uma velocidade crescente. A abordagem de magnitude das diferenças já está um pouco mais estabelecida, mas ainda com uma minoria dos pesquisadores adotando essa abordagem. Existe uma pressão e um crescente grande de pessoas tentando pelo menos fazer uma ponte melhor com os testes inferenciais. Então, ali que a gente tem trabalhado, a gente não abandonou o teste T, mas a gente incluiu os testes de magnitude das diferenças exatamente para poder verificar um pouco as duas coisas, porque o método bayesiano puro, ele não está preocupado muitas vezes em extrapolar para a população, ele quer descrever o cenário que ele tem na mão, né? Eu quero descrever o que acontece na minha amostra e nem sempre me interessa extrapolar, porque a minha população é muito específica, eu posso ter lá indivíduos com uma característica muito pontual e não me interessa extrapolar. Isso perde muitas vezes em alcance do trabalho. Então a capacidade depois de ter esse trabalho com uma aceitação na comunidade passa a ser um pouco menor, porque o que me interessa saber a resposta dos golfistas da Austrália? Não me interessa droga nenhuma. Me interessaria se eu for instrutor de golfe, professor de golfe no Brasil, e eu quero saber dos golfistas em geral. Então tem que tentar traçar um pouco essa relação de uma forma um pouco mais harmônica, digamos, com a perspectiva inferencial. Então tem até a própria proposta que tem se discutido exatamente isso, é usar os métodos bayesianos de forma inferencial, adaptar essa perspectiva para, de uma forma mais filosófica, assim, digamos, usar para fazer inferências em relação a coisas, fenômenos da natureza, digamos, de uma forma mais geral, né? Extrapolar isso para outras populações, né? São técnicas que são relativamente simples, digamos, trabalhar. A magnitude das diferenças é uma equação bastante simples de se trabalhar. Os métodos que eu apresentei do professor Hopkins aí, que usam um pouco mais os intervalos de confiança, eles têm uma bagagem um pouco mais complexa,
certo? Mas partem mais ou menos do mesmo princípio, e a análise de clusters é possível fazer no SPSS, mas também tem algumas tomadas de decisão em relação a características específicas e método de escolha dos agrupamentos. Então tem algumas coisas ali que também são um pouco mais pontuais, e também provavelmente vai surgir alguma discussão em relação a isso. É um segundo momento de as ciências do exercício importarem esses métodos de outras áreas. Então, até isso se acomodar e existir pelo menos uma aceitação mais geral, né, vai haver esse período de instabilidade, porque muita gente se criou só sabendo trabalhar com métodos inferenciais, com a receita do bolo, né? Então, apertando os botões como o manual dizia, e agora tem uma nova geração, ou uma geração que está toda já tentando trabalhar com métodos que deem um cenário melhor dos dados, e não estejam tão atados a um sim ou não, né? Então, esse contraste dessas duas filosofias vai ter uma necessidade de se acomodar um pouco isso, né? E vai haver sempre uma dificuldade. Quem adotar métodos bayesianos vai ter dificuldade quando enfrentar revisores que são tradicionais nos métodos inferenciais, e o contrário também vai acontecer, né? Quem for muito tradicional e pegar avaliadores que tenham uma perspectiva um pouco mais inovadora vão ser questionados quanto às aplicações práticas daqueles achados, né? E aí a capacidade de argumentação muitas vezes passa a ser uma forma de defesa numa banca, numa revisão de artigo no periódico. Então isso passa a ser, e quanto mais conhecimento a gente tiver desse cenário, né, a gente não precisa entender da matemática da coisa muitas vezes, que é mais difícil, mas se a gente tiver uma visão clara dos conceitos, dos pontos positivos e negativos de cada abordagem, a gente consegue se defender um pouco melhor, né? Muitas vezes não tem muita saída, a gente acaba sofrendo críticas, mas consegue se defender um pouco melhor. Então a ideia ao longo dessas 4 aulas foi tentar dar esse cenário teórico um pouco maior, né? Sempre aconselho assim e tenho praticado isso na parte de análise de clusters por ser algo bastante novo. Eu tenho praticado simular coisas, né? Então pego o jogo de dados, monto lá a planilha do SPSS, faço testes, vejo as respostas. Então tento brincar ali com o programa para tentar aprender o funcionamento, tentar ver quais são as dúvidas, tentar entender os comportamentos, né? E pensar em aplicações muitas vezes, né? Ter isso como algo em mente para as aplicações, que acaba sendo o ponto mais importante, né? A gente nem sempre vai ter os desenhos experimentais da mesma forma que a gente usa sempre os mesmos testes, né? Então a gente vai ter perguntas que vão mudar, e a gente vai ter que mudar um pouco os testes, e mudar a abordagem para tentar fazer algumas aplicações melhores. Então o meu conselho assim é que quem tem interesse em se instrumentar melhor nessa área de estatística, leia o máximo possível de artigos que saem na área, né? Muitas vezes tem a questão matemática que vai ficar um pouco mais pesada, e simule o máximo possível que possa dos testes e verifique as respostas dentro do pacote estatístico para fins de aprendizado, né? E tente entender quais são as respostas. Fica muito melhor do que a gente jogar os dados, apertar um botão e esperar para ver o que o teste nos diz, como se fosse tirar um coelho da cartola, né? Então tem que ser um pouco mais do que isso, para que a gente consiga se defender um pouco melhor, né? Então tá, pessoal, não sei como nós estamos de tempo aí, mas eu fico aberto a